Olá, estudantes! Sejam todos bem-vindos ao canal Neurologia. O assunto desse mapa mental é doença cerebrovascular. E aí você pode me perguntar, doença cerebrovascular não teria alguma coisa a ver com aquele famoso acidente vascular cerebral, o AVC, que a gente conhece? Tem sim, aluno, tem tudo a ver. E aí você pode perguntar assim, vascular, vascularização sanguínea, o que tem a ver com neurologia? Tudo, porque essa vascularização é do cérebro, portanto, a alteração dessa vascularização, dessa irrigação sanguínea a nível cerebral, vai trazer uma resposta neurológica. Mas para que a gente entenda onde esse AVC cabe nas doenças cerebrovasculares, vamos ver de que forma elas se apresentam clinicamente e de algumas formas. São 4. O ataque isquêmico transitório é a primeira delas. O que seria esse ataque isquêmico transitório? Ele pode ser classificado como tecido cerebral ou retiniano privado temporariamente do fornecimento de sangue arterial carotídeo ou vértebro basilar, porque essas duas artérias fazem a irrigação dessas regiões cerebrais. E se elas fazem essa irrigação, se vai estar privado, mesmo que temporariamente, vai trazer um sofrimento celular de intensidade variável de acordo com a interrupção temporária dessa vascularização, porque vai faltar oxigênio, manifestando-se com perturbação funcional, neste caso do isquêmico transitório, em menos de 24 horas. O déficit neurológico isquêmico reversível caracteriza-se por tecido cerebral privado do fornecimento de sangue arterial, aqui mais especificamente o tecido cerebral, tem essa privação da quantidade de oxigênio lá, por isso leva a esse sofrimento cerebral de intensidade variável, dependendo do nível e da temporariedade do acometimento. Também se manifesta como anterior, com perturbação funcional reversível superior a 24 horas, o anterior é menos de 24 horas, esse é um sofrimento um pouco maior, superior a 24 horas e inferior a 3 semanas. Essa periodicidade é muito importante. A doença cerebrovascular em evolução ou em progressão. Nesse caso, também o tecido cerebral, especificamente, é privado do fornecimento de sangue arterial, com sofrimento celular de intensidade variável, manifestando-se com déficit focal em algumas regiões específicas, que melhora ou piora esse déficit em determinado período de tempo, tornando-se necessária a reavaliação entre 30 e 60 minutos, porque pode vir a melhorar ou pode piorar, ou seja, pode passar as fases anteriores ou pode instalar-se completamente. Então, você vai fazendo essa avaliação e vai tomando as medidas necessárias. E se for um DCV completo, uma doença cerebrovascular completa? Aí, o tecido cerebral está privado do fornecimento e não pode ser traumático, senão seriam outras patologias. De sangue arterial com sofrimento celular também de intensidade variável, manifestando-se com déficit neurológico persistente por mais de 3 semanas. Aí já instalou-se alterações, porque há uma diminuição da quantidade de O2 suficiente para trazer essas manifestações, esses déficits neurológicos mais evidentes. Então, partindo-se dessa circunstância da DCV completa, ou seja, onde se instalaria um AVC propriamente dita, podemos dizer que há um déficit neurológico, geralmente focal, ou seja, em determinadas regiões lá do sistema nervoso, de instalação súbita ou com rápida evolução, sem outra causa aparente, a gente falou lá em cima que não poderia ser traumático, que não vascular, com duração maior de 24 horas. Então, é a definição da doença propriamente dita. E quanto à epidemiologia? Ela é a primeira causa, é a causa mais importante de morte no mundo, incapacidade permanente em adultos. É uma doença que realmente traz consequências. E a fisiopatologia? A gente pode classificar de duas formas. Existe uma redução do fluxo arterial ou uma ruptura da parede vascular. Se for uma redução do fluxo arterial, a causa pode ser embolias arteriais, processos de trombose arterial ou venosa, levando então existe uma oclusão da parede do vaso e aí por consequência esse fluxo arterial diminui, se diminui a quantidade de O2 e causa aquele sofrimento do tecido com déficits neurológicos.
E se for a ruptura? A ruptura pode ser causada por uma hipertensão arterial, pode lesar a parede do vaso, ou então por malformações vasculares, que é mais incomum, mas o tecido fica mais fino e em alguma circunstância, em algum momento da vida, pode vir o paciente a desenvolver essa malformação com ruptura. Vamos então classificar, vamos aos tipos. O AVC pode ser isquêmico e pode ser hemorrágico. Quando é que ele é isquêmico? Olha só, a gente pode classificar o AVC isquêmico pela zona de acometimento. A gente pode dizer que ele tem uma zona de penumbra isquêmica, tá aqui ela, olha só. Zona de penumbra isquêmica, nessa zonazinha aqui, que há uma diminuição da quantidade de O2 e já vai levando esse sofrimento tecidual. A zona de penumbra isquêmica dá-se em uma área de isquemia em que a ausência de oxigênio, aqui ó, é suficiente para levar à diminuição elétrica, mas não para despolarizar a membrana neuronal. A gente viu aqui a questão das sinapses em outros vídeos para vocês, então é uma coisa assim mais leve. O fluxo e o metabolismo oscilam entre condições adversas e possíveis, ocorrendo viabilidade do tecido. Então, a diminuição da quantidade de oxigênio, mas não a ausência total. Então, há um sofrimento, mas um sofrimento não tão grave assim. Alguns fatores podem modificar a distribuição e a extensão, como por exemplo a hipóxia, a hipotensão, a hiperglicemia, febre e outras alterações metabólicas que podem vir a levar o paciente a essa penumbra isquêmica. Pode ser também uma zona de penumbra central, está se instalando mais aqui para o centro. E aí, logicamente, o nível de acometimento vai sendo mais localizado, focal aqui nessa zona, e logicamente os acometimentos vão sendo diferenciados de acordo com a localização. Nesse caso da penumbra central, é a área central mais crítica, mais importante, de acometimento mais importante, na qual os eventos secundários, essa cascata isquêmica neuronal, ocorrem em maior velocidade em função do nível crítico da oferta de O2. Olha só, aqui nós temos áreas importantes de irrigação cerebral e com funções importantes a nível do sistema nervoso. Portanto, é uma área de acometimento que faz toda a diferença para o paciente. Mas, se nós vimos os tipos isquêmico e hemorrágico, o isquêmico tem subtipos. E dentro desses subtipos, nós temos o acidente vascular cerebral isquêmico, que é o AVCI, AVC isquêmico. Temos o ataque isquêmico transitório, o AIT, que nós já vimos outrora. Temos o déficit neurológico isquêmico reversível, que também já o denominamos outrora. Temos o acidente vascular cerebral, o AVC em progressão. Então, dentro da patologia da doença isquêmica transitória, uma delas é o próprio AVC. Professora, só tem AVC isquêmico? Não, tem hemorrágico também, mas dentro dos subtipos do isquêmico, nós temos o AVC propriamente dito, do tipo isquêmico. E no caso do hemorrágico? A hemorragia pode ser intracerebral ou subaracnoide. No caso da intracerebral. A intracerebral corresponde à presença de lesão intraparenquimatosa, ou seja, do hematoma, levando a sinais e sintomas neurológicos secundários. Então, primeiro você tem lá a presença da hemorragia, localizada a nível de cérebro, e aí, por consequência, há um aumento de pressão intracraniana e há sinais neurológicos específicos. E a hemorragia subaracnoide? Nesse caso, não há sinais de sofrimento cerebral intraparenquimatoso, porque não é dentro do cérebro. E aí, no caso, vai haver a sintomatologia somente se houver complicações posteriores, se não cessar esse sofrimento. Questão 1. As doenças cerebrovasculares são as maiores causas de mortalidade. Com base nessas informações, é correto afirmar que: opção A. Os acidentes vasculares cerebrais, AVC, podem ser divididos em duas categorias: não hemorrágicos, ou seja, os isquêmicos, porque às vezes as provas podem vir assim para vocês, e os hemorrágicos, ok. O acidente vascular cerebral não hemorrágico, ou seja, o isquêmico, apresenta maior número de ocorrências. Ok, é exatamente isso. Eu coloquei essa questão de propósito para conversar com vocês o seguinte: o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O que eu posso falar mais sobre eles para você? O isquêmico é o que acontece em maior número de pacientes. É o mais comum. Você chega na dúvida, é isquêmico. O hemorrágico é incomum. Só que o hemorrágico tem as consequências mais graves. Uma vez instalado e não socorrido rapidamente, ele traz ocorrências que dá para você perceber que o paciente teve aquele AVC. Por isso, ele é o mais grave.
Então, nesse caso aqui, tudo certinho. Questão 1, opção correta, opção A. Mas vamos ver as demais. Os déficits do campo visual, como diplopia, é aquela visão dupla, e perda da visão periférica devido ao AVC, são corrigidos pela sistematização da assistência de enfermagem, SAE, através do uso de bengala ou outro objeto para identificar esses objetos. Não exatamente com o uso de bengalas, porque se há uma perda dessa visão, como é que ele vai corrigir assim? Opção C. A integridade cutânea e tecidual do cliente que sofreu AVC é alterada devido à sensibilidade diminuída e à incapacidade de responder. Ele já responde algumas coisas, né? Para tanto, a SAI deve promover um esquema intensivo de mudança de decúbito de uma em uma hora. Não exatamente de uma em uma hora. A opção é incorreta. A incontinência urinária transitória no AVC pode ser minimizada através de exercício de tônus muscular. Que tipo de exercício que você vai fazer especificamente? É uma opção que deixaria dúvida. Então, correta mesmo, item A. Então, vamos entender melhor como é essa vascularização cerebral para que a gente possa saber de fato o que acontece. O cérebro é vascularizado pelo polígono de Willis. Polígono, professora? Pois bem, da matemática, né, gente? Polígono, tá aqui, ó, formatozinho dele. Ele é formado por várias artérias, dentre as quais a artéria cerebral anterior, média e posterior. Tá aqui elas também, olha, artéria cerebral média, artéria cerebral anterior, artéria cerebral média, artéria cerebral posterior. Cada uma delas você já deve estar imaginando, faz a irrigação, ó, artéria cerebral posterior faz essa, artéria cerebral média é essa, artéria cerebral anterior faz essa. Aqui sobre outra visão para você ter uma ideiazinha. Agora, o que é importante colocar aqui é que, de uma forma geral, a figura está mostrando essa área aqui com um lúmen um pouco mais ampliado, mas essa é a artéria de menor calibre. Por isso, gente, quando se tem um AVC, essa artéria cerebral média é a mais acometida. Se perguntarem para você no AVC, dentro do polígono de Willis, existe a artéria cerebral média aqui, ó. Pega essa zona aqui e é a mais acometida no AVC. Perfeito. Então, tá aí a vascularização cerebral. A nível de pesquisa, eu deixei aqui para você a descrição dessas artérias, as origens. Não cai muito em concurso, mas para você dar uma estudadinha se lhe interessar. E sobre a etiologia do AVC. Coincide com os tipos, podem ser isquêmicas e hemorrágicas. Sobre as causas isquêmicas. O AVC a nível isquêmico pode ser desenvolvido por uma arterioembolia, por uma hipertensão arterial ou por uma arterioembolia com mecanismos hemodinâmicos. É importante lembrar que isso aqui leva a uma isquemia que, por sua vez, leva a um AVC. Lembrando que a isquemia ocorre uma diminuição da quantidade de oxigênio e aí ao sofrimento tecidual a nível do sistema nervoso central e, por consequência, há alterações neurológicas. No caso da hemorragia, pode ser uma hipertensão arterial também ou malformações vasculares. Isso tudo vai promover uma hemorragia a nível de vaso sanguíneo lá no cérebro, lá do polígono de Willis. Essa quantidade de sangue vai, logo na zona seguinte, diminuir a quantidade de oxigênio, porque não vai sangue para algumas zonas, porque houve uma, digamos assim, essa intercorrência levando a sangue para aumentando a quantidade de sangue naquela área por conta da hemorragia, e aí essa quantidade diminuída de oxigênio vai levar ao mesmo sofrimento do tecido neurológico. Os fatores de risco relacionados ao AVC, dentre muitos, podemos citar a hipertensão arterial, a gente viu que ela pode ser uma causa de hemorragia, diabetes, que pela quantidade de acúmulo de sangue, de acúmulo de açúcar no sangue, pode vir a desenvolver também o AVC. A hereditariedade, é provável que haja uma tendência maior de desenvolver AVC quando se tem na família, por isso que é uma das perguntas que se faz na avaliação. Tabagismo, por conta da nicotina, levar a essa pequena degeneração tecidual, anormalidades cardíacas pelo mesmo motivo, uso excessivo de álcool, dependendo do sistema nervoso central, obesidade pelas embolias e o sedentarismo pelo mesmo motivo.
Todas essas circunstâncias podem vir a ser causa de AVC a longo prazo, isoladas ou associadas. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.